as tratativas entre Vasco e Deossa. Tivemos ontem um dia importante de apresentações do Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre a negociação entre Vasco e Deossa, volante que pertence ao Betis. De acordo com a imprensa espanhola, apenas garantias bancárias separam o Deossa de virar reforço cruz-maltino. Preocupado com a fama de mal pagador do Vasco, o Betis exige, ainda que para um empréstimo com obrigação de compra, que o Vasco apresente garantias de que vai ser capaz de bancar os 10 milhões de euros. Essas garantias já foram apresentadas, o Betis vai analisar e a expectativa na Espanha é de que o martelo possa ser batido ainda nessa semana. Vale a lembrança de que o Deossa também era alvo de outros clubes do México e da Argentina, mas a negociação avançou com o Vasco da Gama. É importante registrar que Marcos Lamacchia, o futuro dono da SAF Cruz-Maltina, ao que tudo indica isso vai acontecer, participa de forma ativa dessa negociação. É ele quem vai dar aval para esses 10 milhões de euros da negociação em definitivo, que começam a ser pagos a partir de janeiro de 2027. Se tudo correr dentro da normalidade, Deossa é esperado ainda nessa semana no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Cruz-Maltino ainda busca outros reforços. O nome do Jair, ex-zagueiro de Santos e Botafogo, é uma das metas. Aubameyang também tem sido especulado, mas não há avanço em relação a esses outros dois nomes. Tivemos ontem um dia importante de apresentações do Vasco com o lateral esquerdo Paulinho, primeiro reforço dessa nova janela, e principalmente a apresentação do novo técnico Pedro Emanuel. É claro que no discurso todos vendem bem seu peixe, todos fazem do seu discurso um bom cartão de visitas, não posso negar. Mas é claro que o campo é o que mais reclama, o campo é o que mais marca, o campo é o que mais grita quando você faz um trabalho no futebol. E acho que o Pedro Emanuel vai ter um trabalho grande, vai ter um trabalho difícil, vai ter um trabalho que vai lhe dar muitas noites mal dormidas, mas assim é o trabalho do treinador. Mas algumas coisas me chamaram muita atenção na entrevista dada pelo Pedro Emanuel. Primeiro, a questão da seriedade. Acho que é uma coisa que falta ao Vasco, sabe? Um pouco de seriedade, menos fanfarronice, menos papo, menos resenha, menos... todo respeito, nada contra os profissionais, Vitória Vascão, enfim, eu acho legal, bacana, é uma coisa folclórica e respeito os profissionais, é o Renato entregando o DVD, mas como é bom a gente ver um treinador, mesmo desconhecido, mesmo um cara que a gente não conhece o trabalho, falando de bola, falando de conceitos de futebol. Eu acho que o Vasco precisa passar um pouco esse ranço que nós carregamos, que a torcida do Vasco em sua maioria carrega, sempre lembrando, não, o Jorginho, o Vanderlei Luxemburgo, o Zé Ricardo, a gente precisa sair desse passado, sabe? A gente precisa tirar essa raiz que tá amarrada dentro dessa terra e buscar uma nova colheita. A gente precisa buscar novos fatos. O Vasco teve treinadores nesse período, todos eles com perfil, né? Eram perfis. E o único treinador, teoricamente, novo que a gente teve, ou os novos que tivemos, foi o Rafael Paiva, que era um treinador muito novato, mas que talvez exatamente por esse frescor de ideias conseguiu fazer um ótimo trabalho. E o Álvaro Pacheco Boina, que chegou aqui de Portugal da mesma forma, uma figura, mas que teria e fazia um bom trabalho em Portugal, mas chegou no momento errado, na hora errada. Infelizmente não foi feliz no momento. Uma transição, briga de 777 com o Vasco e crise, estreia contra o Flamengo em grande fase, enfim. Acabou ficando muito pouco tempo e acho, assim, é duro, é difícil, porque foi assim contra o Juventude depois, o time jogou mal, jogou contra o Cruzeiro ou contra o Vitória, não me lembro bem, fez 4, 5 jogos. Demorou um mês no Vasco. Mas era um momento de muita pressão e que ele acabou não ficando pouco tempo, não teve aí muita continuidade no trabalho. Mas foi uma tentativa de algo diferente.
Foi um frescor, sabe? De buscar alguém que não fosse da casinha. A gente tem muito medo do novo, é óbvio. A gente tem muito receio daquilo que a gente não conhece. E eu compreendo isso e me incluo. A gente fica com receio de tudo. Fazer alguma coisa, alguma situação que você vai começar a trabalhar ou a estudar e você não conhece, você fica assustado. Mas acho que o tempo é o senhor de tudo. É claro que o Vasco da Gama não tem tempo mais. Inclusive o Pedro Emanuel falou isso ontem. Ele vai chegar aqui e chega sem tempo nenhum. Ele podia ter ficado 3 semanas aqui trabalhando. Acho que, em função de todas essas dificuldades do Vasco financeiras, acho que houve um erro ali de planejamento em termos da contratação de um técnico. Você não podia ter demitido o Renato sem ter alguém na agulha. E se tinha, não foi contratado não por conta desse problema, que esse problema da justiça é uma coisa mais, talvez, da penúltima semana para cá. Mas não adianta a gente ficar chorando sobre o leite derramado. A gente precisa entender o que vai ser feito e a gente precisa acreditar, apesar de desconfiar e com toda a razão, absolutamente todo o pleito é bastante justo. E o próprio Pedro Emanuel reconheceu isso. Mas acho que ele chega com uma postura correta de procurar entender, de ser inteligente e abraçar todo mundo, de conversar com os jogadores, com os auxiliares que tem ali, buscar entender a estrutura do clube, ser político, claro, tem que ser político, elogiar o Vasco, elogiar a sua torcida, dizer que o pai é vascaíno, isso faz parte. É algo que é simpático, não adianta você chegar aqui numa marra danada, sabe? Acho que isso é uma coisa que pesa nessa hora. Mas o que pesa mais é o trabalho, é o dia a dia, são os conceitos. Eu estou muito curioso para ver o que num espaço tão pequeno de 3 dias ele já vai poder implementar, se é que vai fazer alguma coisa. A única coisa que eu peço realmente, e ele vai ter ali o Bruno Lazzaroni e o Luizinho Quintanilha ao lado dele, eu peço ao Pedro Emanuel, é que ele possa ter personalidade de, independente de ser o primeiro jogo dele, se ele sentir alguma coisa errada, por mínimo de olho nas características, mudar o time. Que foi um erro, por exemplo, que o Bruno Lazzaroni eu acho que cometeu, e o Bruno Lazzaroni é um bom treinador, não é um treinador ruim. É um cara que já trabalhou com vários clubes. O Fernando Diniz quis levá-lo para o Corinthians, ele preferiu não ir. Por quê? Porque o Bruno no jogo contra o Santos fez o time do Diniz jogar. E o Vasco jogou mal. O Vasco até conseguiu empatar o jogo com o Santos, tomou 1-0 do Neymar, empatou com o Barros, tomou um segundo gol e não fez um bom jogo ali quando você tinha a oportunidade de até de vencer um frágil Santos, um time que é muito inconstante. Já no segundo jogo dele contra o Fluminense, ele botou um pouco mais do seu dedo e o time fez um ótimo jogo. Foi eliminado da final do Campeonato Carioca por um detalhe, por um pênalti perdido pelo Brenner. Então o que eu peço ao Pedro Emanuel é que ele tenha personalidade de já sentindo alguma coisa, porque você sente o jogo. Independente das peças que você tenha, e em 3, 4 dias você não vai conhecer todo mundo, mas você já vai pescar uma característica. Alguém que é bom rebatedor, alguém que tem uma saída de bola melhor, algum jogador de mais qualidade, algum jogador que carrega mais a bola, um jogador de mais velocidade na frente, um centroavante que marque mais saída de bola. Você tem características que você consegue pensar em poucos dias. E que ele possa, usando de sua experiência, usando daquilo que ele já viveu no futebol, mesmo que seja no mundo árabe, mas também em Portugal, como atleta que foi de alto nível, que ele possa entender que ele pode mudar, que ele pode fazer uma alteração, de que ele precisa às vezes fazer uma alteração dentro do jogo, dependendo das circunstâncias. Vamos lá, o jogo dá para o Vasco uma condição de contra-ataque muito bom. Por que não botar um centroavante mais veloz ou 2 atacantes mais de velocidade na frente? Tirar um centroavante, botar 2 atacantes mais agudos para puxar um contra-ataque. É você sentir. Vou botar 3 volantes, mais um que saia mais. Talvez o Thiago mais preso. Vou botar o Ramon Henrique que saia um pouco mais. Você tem como características, e você pergunta aos seus auxiliares, se eu quiser fazer isso, eu boto quem? Alguém vai dizer a ele, ó, bota esse jogador, que esse jogador sabe fazer assim. Mas ele ter a iniciativa de perguntar e não ficar em cima desse discurso, porque o Vasco não pode mais dar ao luxo de ficar, não, vou perder pro Vitória já, a gente vai começar o trabalho a partir do Mirassol. Não! É um jogo duro, é um jogo difícil, o Vitória em Salvador é um adversário muito competitivo, mas o Vasco precisa jogar.
Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para nos ajudar, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!